Muito bem, de volta para mais um Meon Entrevista. Hoje a gente vai falar da situação da Avibras. E para isso estou recebendo aqui nos estúdios do Meon Entrevista o Heller Gonçalves, que é o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região. Heller, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Olá, eu que agradeço esse espaço tão importante para a gente falar da situação da Avibras, esta empresa tão importante que nós temos aqui na nossa região. A gente vem acompanhando, né, todo o desenrolado que acontece com a Avibras desde 2022, né? Uma situação Isso. bem embaraçada aí que vocês tentam desatar do nó e está difícil, né? Conta um pouquinho para a gente desse momento, né? Que chegou 2022 ali, de lá para cá, uma greve, uma paralisação, e aí fica todo mundo se perguntando, e aí, gente, como é que fica a Avibras? A Avibras, ela entrou com pedido de recuperação judicial no dia 18 de março de 2022. E neste dia que ela entra com pedido de recuperação judicial, ela demitiu 422 trabalhadores, ou seja, 1/3 do total de trabalhadores da fábrica. Naquele momento se iniciou uma mobilização dos trabalhadores exigindo o cancelamento da demissão. Por quê? Fazer demissão em massa sem prévia negociação com a entidade sindical, a legislação do nosso país não permite. Então a gente estava amparado por esse artigo da lei trabalhista do nosso país. E foi um movimento muito importante e a gente conseguiu cancelar aquelas demissões. A partir de setembro de 2022, a Avibras começa a atrasar o salário dos trabalhadores. E a partir dali, dia 9 de setembro de 2022, os trabalhadores entram em greve por tempo indeterminado. Não só esses 400 e poucos. Total. Aí já são todos. Tá. Esses trabalhadores que foram demitidos, que nós conseguimos o cancelamento das demissões, entraram em layoff, que é a suspensão do contrato de trabalho. Nós fizemos vários acordos como forma para a gente ter a manutenção dos empregos. E dia 9 de setembro, a fábrica entra em greve por tempo indeterminado e é uma greve que existe até os dias atuais. Muita gente entra em contato conosco perguntando praticamente todos os dias o seguinte: é verdade que os trabalhadores da Avibras estão em greve desde setembro de 2022? É verdade, porque é comum a gente ver uma greve longa em setores do funcionalismo público, no setor privado. Agora, por que os trabalhadores estão em greve? Porque não recebem o salário. Você trabalhando, recebendo em dia, a vida está muito difícil para o trabalhador. Imagine você trabalhar e não receber. E nesse período todo, eles não receberam? Receberam. Nada? Teve alguma coisa? Teve. Inclusive, o nosso sindicato, durante todo esse período, a gente cobrou do governo federal. O que eu acho interessante em todo este processo? Trabalhador sem salário não é nada bom. Agora, aqui na nossa região em especial, mas não só aqui no Vale do Paraíba, a Avibras ela é localizada em Jacareí e também tem uma fábrica na cidade de Lorena. Fruto do espaço que a gente tem tido, principalmente na imprensa, e uma entrevista como essa aqui no Portal Meon é muito importante, muita gente entrando em contato falando, bom, eu tinha ouvido falar da Avibras, que é uma empresa que fazia foguete e nada mais. A partir das informações do sindicato com esta luta atual que a gente foi entender a importância da Avibras. A Avibras é uma empresa que existe há mais de 60 anos. E o que a Avibras fabrica? Ela fabrica foguete, ela fabrica míssil, ela fabrica veículos blindados, ela fabrica motor para decolagem de foguete. Então nós estamos falando de uma empresa muito importante para o nosso país, para a nossa soberania e toda a importância que você tem com uma empresa dessa super estratégica para o Brasil. E o debate político colocado, porque quando a gente fala de empresa de defesa, nós não estamos falando de qualquer tipo de empresa. E a Avibras, muita gente tem dito, e é parte da realidade, que tirando a Embraer, a segunda empresa, do ponto de vista de geração de tecnologia mais importante que nós temos no Brasil é a Avibras. É muito a Avibras, estratégica, sim. Ela é a principal Sim, indústria de defesa que nós temos na América do Sul. E isso localizado aqui na nossa região. A Embraer tem um dono, é um grupo que Olha, administra ou toma conta, ou que adquiriu ali o poder de mandar na empresa. Qual é o problema da Avibras?
A Avibras hoje ela tem um dono, o João Brasil, que é quem tem 99% das ações da empresa. Hoje, falando aqui terça-feira, ele está afastado, porque ontem, segunda-feira, dia 26 de maio, teve uma Assembleia Geral de Credores, onde foi aprovado um plano alternativo da recuperação judicial, onde o atual proprietário, que é o João Brasil, ele está afastado e será nomeado um interventor, ou seja, é uma tentativa de retorno da empresa. A justiça que determinaria quem seria esse interventor? Tem a proposta de um nome que está peticionado nos autos do processo. A negociação em curso é com a empresa Brasil Crédito. O sindicato fez parte da construção deste plano alternativo para o pagamento das dívidas trabalhistas. Agora, esta importância que a Avibras tem, que isso foi o que despertou aí, e muita gente, principalmente aqui na nossa região, de querer saber um pouco mais, e isso eu acho que é muito importante, porque o Brasil passa hoje por um processo de desindustrialização muito forte. E essas empresas que são geradoras de tecnologia, essas empresas têm a importância não só do ponto de vista científico, mas quando a gente fala de uma indústria bélica como a Avibras, que quando entrou com a recuperação judicial eram 1.400 trabalhadores, 1.400 trabalhadores em uma fábrica significa outros milhares em toda a cadeia de trabalhadores. Então, não só do ponto de vista político, estratégico da defesa da soberania, mas a Avibras, ela tem a importância aqui para Jacareí, São José dos Campos, Caçapava, Taubaté, toda essa região aqui do Vale do Paraíba. E nós estamos falando de uma mão de obra altamente qualificada e que hoje os trabalhadores estão com 25 salários atrasados. Esse plano de recuperação judicial da Avibras, que vocês apresentaram e a imprensa divulgou, nós colocamos no portal Neon, refere-se apenas a quitar tudo que está atrasado ou também é assumir a empresa e fazer com que ela volte a funcionar novamente? Essa pergunta ela é muito importante porque existem as dívidas da recuperação judicial, que são os chamados créditos concursais, o que está habilitado até 18 de março de 2022, quando a Avibras entrou em recuperação judicial. E existem as dívidas atuais, que são os salários atrasados, entre outras dívidas que a Avibras tem. A Assembleia Geral de Credores, ela pode votar aquilo que está habilitado na recuperação judicial. Só que esta empresa que faz a proposta para pagar as dívidas da recuperação judicial, ela apresenta um plano completo para ter o retorno da empresa. E para ter o retorno da empresa, você precisa dos trabalhadores. E quem representa os trabalhadores é o Sindicato dos Metalúrgicos. Então foi feito um processo de negociação conosco e nós votamos a favor deste plano alternativo e o afastamento do atual proprietário, que é o João Brasil, e isso foi muito comemorado pelos trabalhadores. O afastamento dele facilitaria essa negociação? Com certeza. Vamos lá, eu disse, né, que o sindicato desde o começo tem cobrado o governo federal. O sindicato tem uma posição política. Nós achamos que as empresas que são estratégicas para o nosso país, e principalmente por se tratar de uma empresa do setor de defesa, do setor bélico, que a Avibras é uma empresa que tem que pertencer ao Estado. Existe também muitas dúvidas em relação a isso. Nós temos aqui na nossa região a Embraer, que era estatal e foi privatizada. Muita gente pensa que a Avibras também era uma empresa estatal que foi privatizada. Não, a Avibras sempre foi uma empresa privada. E hoje, ela, no caso, com esse acionista majoritário, o João Brasil, que é quem tem mais de 99% das ações. Qual é a história da Avibras? O pai do João Brasil, João Verde, é um dos fundadores da Avibras, e esta empresa que sempre foi muito requisitada. Ele faleceu num acidente de helicóptero e o João Brasil, ele assume a empresa daí para frente e, na nossa opinião, tem muita irresponsabilidade da forma como ele tratou todo esse processo até hoje. Foram várias negociações em curso e a gente vê que o negócio não tem andamento. E o sindicato sempre cobrou o governo federal. Se não vai estatizar, então minimamente o governo federal ele tem que investir.
Ele tem que comprar os produtos de defesa da Avibras. E o que o governo federal sempre falou para o sindicato? Enquanto o João Brasil estiver lá, não tem nenhum centavo do governo federal. Porque a atual Avibras, que ele é dono, ela deve para o BNDES, ela deve para a FINEP, ela deve para a União. Então, a dívida geral total 1,5 bilhão. 1,5 bilhão. É uma dívida muito alta. É uma dívida muito grande. Aí o governo não faria nada porque existe essa dívida. Então, o governo federal sempre falou, tira o João Brasil de lá. A partir do momento que o João Brasil sair, aí sim vai ter investimento. Então, com este afastamento do João Brasil, o sindicato vai voltar a cobrar o governo federal para que cumpra com esta promessa que foi feita conosco. Agora, nós temos bastante crítica ao governo federal por conta dessa situação da Avibras, e quando a gente fala dessa situação, a gente está falando uma política de Estado, não estou entrando aqui em ideologia política. A situação da Avibras começou em 2022, quando o presidente era Bolsonaro. Hoje quem é o presidente é o Lula. Por que eu digo isso? O governo federal, ele foi muito omisso. Outro tema que sempre que a gente levanta, desperta a curiosidade das pessoas de querer debater. O governo federal, o que ele compra de munições, o que ele compra de armamento e de equipamentos de defesa, ele compra das empresas estrangeiras. Sendo que nós temos, não só a Avibras, mas aqui na nossa região, outras empresas que fabricam para o setor bélico. Ou seja, é um ponto de equilíbrio que não tem. Lá atrás, você já fazia essa compra ou não? Sempre. Fazia. Nós temos um exemplo em São José dos Campos. A Ingesa, que fechou em 1993. Por que a Ingesa fechou? Historicamente, a Ingesa produzia para o Oriente Médio, em especial para o Iraque. A partir do momento que o Iraque começou a desenvolver a sua indústria de defesa, parou de comprar, não teve investimento do governo e a empresa encerrou as suas atividades e fechou. E digo para você, até hoje os trabalhadores não receberam a totalidade de suas verbas rescisórias. Então, uma empresa quando vai à falência é um cenário muito triste, principalmente para os trabalhadores. E a Avibras não é a primeira crise dela. Historicamente, a Avibras também sempre vendeu para o exterior, em especial para o Oriente Médio, e o projeto Astros 2020 foi principalmente para o Iraque. A primeira crise que a Avibras teve foi no ano de 1988. Como que ela saiu da crise? O BNDES emprestou dinheiro para pagar os salários dos trabalhadores, encerrar o movimento de greve e a empresa voltar a funcionar. Depois, em 2012, nova crise. O governo federal antecipou o que era a parte do governo para o projeto do Astros 2020. Também tinha um movimento de greve que se encerrou e com este investimento pagou os salários. Agora, novamente, é a terceira crise. Por isso que a gente defende que a Avibras ela tem que pertencer ao Estado. Por quê? Empresa de defesa não é para dar lucro. Se der lucro, tudo bem. Se não der, minimamente se fica ali no 0 a 0 para você gerar tecnologia, para desenvolvimento da indústria nacional, para geração de emprego e renda, para você ter ali investimento tecnológico, geração de tecnologia. É para isso que tem que servir essas empresas. Mas o João Brasil saindo, aí acontece a recuperação. O governo pode estar com vocês. Você acha que há interesse do governo de estatizar? Qual que é a nossa opinião? Porque você chegou a conversar com o Geraldo Alckmin há poucos dias, né? Nós tivemos em várias reuniões do Ministério da Defesa, entre outros setores do governo federal. Qual é a nossa opinião? E isso nós estamos falando desde março de 2022. A Avibras só volta a funcionar se tiver aporte do governo federal. Se não é a estatização, minimamente, porque uma das contradições que tem nisso também, que é a nossa crítica para cima do governo federal, o sindicato, em primeiro lugar, ele tem uma posição de independência de classe, ou seja, independente de quem estivesse lá, porque a gente vê que a ampla maioria do movimento sindical brasileiro apoia o governo do Lula. Nós não, a nossa linha ela é de independência, seja lá quem for o governo. O mudando o presidente, vocês vão ter que negociar do mesmo jeito. Ele é independente e eu acho que isso é muito importante. Sim. Existem contratos vigentes do Exército com a Avibras. Só entrar no site, portal da transparência do governo federal, vai estar lá. E desde 2022, o que nós estamos exigindo do governo federal? Antecipa esses contratos vigentes, que pelo menos com isso, você consegue ter um período de produção e você consegue pagar alguns salários. Por que o governo não fez isso? O governo anunciou, há mais ou menos uns 3 meses atrás, 112 bilhões para a NIB. Nova Indústria Brasil, para o setor de defesa.
E no evento sequer falou da Avibraz. 112 bilhões é muito dinheiro. Quem vê isso, poxa, o governo está investindo no setor de defesa, que legal. Agora, se estes 112 bilhões for para 80% deste dinheiro comprar das empresas do exterior, do que isso adianta? Nós vemos um grande problema nisso. Porque nós estamos falando da Avibraz, é a principal empresa. Nós temos aqui em São José dos Campos outras empresas que estão fabricando foguetes, míssil, veículos blindados. Nós temos agora aqui na nossa região a MacD. Nós temos aqui na nossa região a AKR. Nós temos aqui na nossa região a CIAT, que inclusive inaugurou uma planta recentemente no Limoeiro, na Zona Sul, e está construindo uma planta em Caçapava. Qual é a contradição? Estas empresas, o que estão desenvolvendo e produzindo, 80% vai para o exterior. Então as empresas que estão aqui no nosso país e agora estas que estão aqui na nossa região, produzem aqui, vendem para o exterior. E o governo federal, o que compra das empresas estrangeiras. Um outro elemento político muito importante. A Avibraz, durante todo esse período de crise, tem o plano alternativo aprovado, que é a proposta da Brasil Crédito. Mas o que teve ao longo desses 3 anos? Empresas de Portugal, empresas da Alemanha, teve a negociação com a Defendtex, uma empresa australiana, a Norinco chinesa esteve aqui, agora a própria Avibraz divulga que segue um processo de negociação com a Blackstone, que é uma empresa da Arábia Saudita. Quando esta empresa Defendtex australiana estava negociando a compra da Avibraz, teve um debate político colocado, porque eles queriam produzir aqui no Brasil, em Jacareí, enviar para a Austrália os mísseis, da Austrália ir para a Ucrânia no conflito da guerra com a Rússia. Isso teria problema, porque o governo brasileiro ele tem uma posição de neutralidade nesse conflito. Quando a Norinco chinesa esteve aqui visitando a planta da Avibraz em Jacareí e falou que queria comprar, o governo americano de imediato falou: vai ter sanção, vai ter veto, nós não admitimos a Avibraz ser adquirida por uma empresa chinesa. Ou seja, o debate geopolítico ele fica muito travado, né? Você vender foguete e míssil não é igual você vender copo. Se você tem uma empresa de copo, alguém te liga da Romênia, eu quero comprar o seu copo, você pode exportar os copos sem problema. Agora, se você fabrica míssil, a pessoa te liga, eu quero comprar míssil, tem que ter autorização do governo federal para mandar. Então, mais um dos motivos pelo qual a gente acha que a Avibraz ela tem que pertencer ao Estado. Ela tem que ser uma empresa estatizada. Heller, o que você visualiza a partir de agora? Vamos supor, um recado para os trabalhadores da Avibraz que estão, com certeza, numa expectativa muito grande, né? Cada reunião de vocês, a cada conversa, a expectativa aumenta, né? O que dá para falar em termos de prazo? Existe alguma coisa assim que, de repente, você até já imagina, ó, de repente, até o final do ano a gente consegue alguma coisa. O que dá para falar para eles? O plano alternativo da recuperação judicial foi aprovado. O próximo passo é a homologação do plano pelo juiz. A Avibraz está dizendo que ela vai entrar com recurso, que ela vai recorrer desta decisão da Assembleia Geral de Credores. O que nós achamos? Nós temos aqui fazer a pressão para que o juiz faça a homologação do plano. O juiz fazendo a homologação do plano, automaticamente tem um interventor na empresa, o João Brasil ele é afastado. Durante este período do interventor é o chamado período de transição, que pode ser por até 90 dias. O que a Brasil Crédito nos passou é que pretende concluir isso em 45 dias. Neste período, segue a negociação com o sindicato. Nós alinhamos alguns pontos. Esses 25 salários serão pagos de forma parcelada. Ao retorno ao trabalho, terá um período de estabilidade no emprego, já está garantido 90 dias, nós queremos batalhar para que este período ele seja maior. Porque são muitos detalhes quando a gente fala de uma empresa que está parada há muito tempo e com uma dívida muito alta, em especial as dívidas trabalhistas. Então, digamos, nós estamos no final de maio, no máximo 90 dias, o mínimo de 45, nós estamos falando da possibilidade de ter a Avibraz novamente a partir de julho ou de agosto. Você sabe lá dentro como é que está? Os maquinários, enfim, você tem acesso à indústria? Nós temos diretores do sindicato, inclusive neste período todo de greve, os dirigentes do sindicato fazem uma vigília na porta da fábrica. E a Avibraz, ela é uma empresa, por mais que tem mais de 60 anos, ou seja, é uma empresa antiga, mas ela tem o seu maquinário preservado pelo produto que fabrica. Então,
todo o maquinário da empresa, sim, é um maquinário preservado, porque para a fabricação de míssil, de foguete, toda a produção que tem na empresa, que é uma produção de alta periculosidade, então você tem ali um maquinário novo, um maquinário preservado. Isso sim, a gente tem imagens cotidianas de como está dentro da fábrica. Então nós achamos que nesse período de intervenção vai ser fácil da empresa voltar. Para a gente finalizar, o seu contato, o contato de toda a tua equipe com os funcionários, com os trabalhadores, como é que é? O que você sente por parte deles? As dificuldades dessas pessoas sem ter dinheiro durante 3 anos, estão fazendo alguma outra atividade? Como é que eles estão se virando, né? O que dá para falar sobre isso? Olha, ao longo desses 3 anos, isso é importante colocar porque quem esteve junto com esses trabalhadores foi o Sindicato dos Metalúrgicos. Infelizmente, a classe política do nosso país, quando uma empresa está funcionando, quando tem investimento, quando está perto de eleição, todo mundo vai lá, tira foto, é sorridente. Quando a empresa está nesse cenário de crise, quem está junto com os trabalhadores foi o sindicato. Então, desses mais de 1.000 trabalhadores, posso dizer que uma boa parte deles a gente já se conhece, até pelo nome, conhece os familiares. Uma outra coisa que eu acho que é importante colocar, porque quem tem poder para comprar míssil, para comprar foguete, é o governo federal. Então depende do Lula para dar a canetada, depende do Ministério da Defesa. Agora, aqui na nossa região, as prefeituras e a Câmara de Vereadores poderia ter feito a sua parte. O sindicato, desde 2022, solicitou para todas as prefeituras aqui do Vale, onde tem trabalhadores da Avibras, que concedesse aos trabalhadores, por estarem neste período sem salário, minimamente a isenção de pagamento das tarifas públicas, o IPTU principalmente. E todas as prefeituras rejeitaram o nosso pedido. Prefeitura de São José, Prefeitura de Jacareí, Prefeitura de Taubaté, Prefeitura de Caçapava. Isso seria o mínimo. Que eles falam que para isso teria que alterar a lei orgânica do município. Pois bem, poderia mandar um projeto extraordinário para votar na Câmara de Vereadores, mas não fizeram isso. O sindicato também sempre cobrou o fornecimento de cestas básicas aos trabalhadores. Nós conseguimos neste ano, a Prefeitura de Jacareí concedeu, a Prefeitura de Caçapava concedeu, a Prefeitura de Santa Branca concedeu e eu recebi ontem à noite a informação da Prefeitura de Taubaté que também vai conceder. A Prefeitura de São José dos Campos infelizmente negou. E o sindicato ele fez recentemente uma campanha de arrecadação de dinheiro e também de alimentos para fornecer cestas básicas aos trabalhadores da Avibras. Nós arrecadamos cerca de R$25 mil e nós distribuímos cerca de 160 cestas básicas para os trabalhadores da Avibras aqui de São José dos Campos. Por que eu cito isso? Parece simples, parece o básico, ali uma caixa com alimentos. Mas olha a situação que chegou os trabalhadores da principal indústria de defesa do nosso país. Porque se a gente está falando de toda essa importância que a Avibras você precisa do capital humano, ou seja, a mão de obra qualificada para fazer com que a empresa seja o que é. E os trabalhadores da principal indústria de defesa chegam a esse ponto de ter que ir no sindicato, solicitar uma cesta básica e a gente ter que fazer essa vaquinha para dar minimamente uma cesta básica, porque a Avibras não paga o salário, a Avibras cortou o benefício e a prefeitura se recusa a fornecer. Então a situação desses trabalhadores é de desespero. Weller, eu quero agradecer demais a tua participação. Nós vamos continuar acompanhando, né? Você deu estima e um prazo, né, de metade do ano para frente já a situação está mais clara, né, de uma recuperação de fato da Avibras. E agradeço os seus esclarecimentos, né, para que todos nós pudéssemos entender melhor como é que está a situação, que já dura essa luta há 3 anos. Eu que agradeço, acho que um espaço deste é muito importante, porque a gente precisa tirar essa luta da porta da fábrica, a gente precisa externar e um espaço como este é importante para que todos vejam aí, primeiro, a importância da Avibras, segundo, toda a luta que o sindicato faz junto com esses trabalhadores e defender a Avibras é defender aqui a nossa região, é defender o nosso país. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Agradeço aqui a presença do Weller Gonçalves, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, falando aí sobre a situação da crise da Avibras. Obrigado, você que nos acompanhou mais uma vez. Até o nosso próximo Meon Entrevista.